Uma excelente quarta-feira, excelente meio de semana para você, tá? Deixa eu voltar também a conversar com a advogada Brenda Ribeiro. Pensão alimentícia é o assunto de hoje no quadro Seu Direito. E como falei, muitas perguntas aqui no WhatsApp do Mulher Demais, tá? Brenda, essa primeira pergunta foi muito recorrente aqui. Várias pessoas trouxeram essa mesma questão. Quando o pai não tem carteira assinada, não trabalha ou não tem emprego fixo, por exemplo, um vendedor ambulante, mesmo assim esse pai precisa continuar pagando essa pensão? Sim, precisa. Afinal de contas, a criança continua a comer, a estudar, a precisar de médico, realizar exames. Então, quando o pai é autônomo, não tem uma renda fixa, no momento que a gente entra com a ação de alimentos, a gente vai ter que encontrar meios de comprovar, pelo menos tentar provar, a possibilidade daquele pai. E qual a forma de fazer isso? A gente pode utilizar fotos das redes sociais, nós podemos utilizar testemunhas que saibam da realidade dele, podemos fazer buscas. Digamos que o pai é motorista do aplicativo do Uber, então pode ser encaminhado um ofício ao Uber para que possa ter acesso aos rendimentos dele, obviamente que é através do judiciário. Mas tem formas para se encontrar pelo menos uma média do salário percebido por aquele pai. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. A nossa telespectadora disse que fez já a entrada, deu entrada na pensão e o filho dela já tem 4 anos de idade. Quer saber se por acaso for aprovada aí, né? Se ele tem direito a receber pelos anos anteriores. Então, infelizmente não. A criança vai passar a ter o direito a receber a pensão alimentícia a partir do momento em que aquela pensão for fixada. Certo. Os meses ou anos retroativos, infelizmente, não podem ser cobrados. Só a partir do momento em que for fixado. E, geralmente, o advogado, no momento que entra com a ação judicial, nós pedimos os alimentos provisórios. Ou seja, que o juiz já fixe de forma provisória um valor de pensão a ser paga a partir daquele momento até que a gente finalize o processo. Então, quando o juiz já vai analisar o nosso pedido, geralmente ele concede e já vai ter ali um valor. Então, a partir do momento em que o pai toma conhecimento daquela obrigação, a partir do momento que ele é citado, começa a existir ali a obrigação alimentar. E caso ele não paga, ele vai ter, ou melhor, a mãe vai poder entrar com outra ação cobrando judicialmente o que ele não pagou. Entendi. Deixa eu aproveitar essa pergunta, doutora, que muitas pessoas aqui dizendo, ó, dei entrada. Mas e quem não sabe, né? Como é que começa esse processo? Como começar? De que forma dar entrada nesse processo para a pensão alimentícia? Ok. Então, o primeiro passo é buscar um advogado, de preferência um especialista na área. E caso aquela pessoa que está buscando o direito do seu filho não tenha condições de arcar com os custos de um advogado, com os honorários, pode buscar atendimento também na Defensoria Pública. Então, o primeiro passo é esse, é buscar um profissional para poder esclarecer as suas dúvidas e, obviamente, seguir com o processo, né? Iniciar. Certinho. Mais uma pergunta bem interessante aqui. Vocês foram perfeitos e perfeitas hoje. Muitas colocações importantes aqui. A nossa telespectadora quer saber o seguinte: se o pai da criança não paga a pensão há mais de 10 anos, essa criança sendo registrada no nome dele, ele pode pegar essa criança nos fins de semana, por exemplo? Sim, Bruna, pode. Eu até gosto de falar uma coisinha. Pensão alimentícia não é passaporte para convivência. Eu até gosto de falar convivência porque, para mim, pai e mãe não é visita. Né? Visita alguém de fora, enfim. Então, não pode proibir. Caso o pai ou a mãe venha a proibir esse contato com outro genitor, pode até ser configurada alienação parental. Sim. Para que ela tenha suprido essa necessidade, né, essa ausência do pai em pagar a pensão, ela vai ter que buscar os meios adequados para isso, que é cobrar o que ele não está pagando. Certinho. Chegou mais uma pergunta aqui da Ana Júlia, do bairro do Centro. Ela quer saber o seguinte: plano de saúde, colégio, por exemplo, tudo isso é incorporado na pensão alimentícia ou são valores diferentes? Então, Bruna, sim, os valores decorrentes a esses gastos têm que ser incorporados na pensão alimentícia, mas eles têm que ser tratados. Existem, geralmente, 2 formas de se fazer isso. Ou já entra com a ação, já elencando todos os gastos, as necessidades, ou fixa-se um valor de pensão
E naquela ação já menciona que os gastos oriundos de plano de saúde, odontológico, despesas escolares, vão ser pagos por ambos os genitores. Mas isso tem que estar ali elencado na ação. A gente tem que deixar esclarecido. Certo. Deixa eu já te agradecer, viu, doutora Brenda, porque assim foram muitas perguntas. Fica o convite para que você possa voltar em outras oportunidades. Não sei se já na semana que vem, daqui a 15 dias, a gente pega todas essas perguntas que ficaram ainda aqui no nosso WhatsApp, traz para a tela e a gente tenta resolver aqui, porque realmente são muitas perguntas e a gente vê o quanto as pessoas precisam dessas informações, né? Muitas vezes não tem acesso à informação, então acaba que é nossa missão por aqui também. Até quando a pensão alimentícia tem que ser paga? Tem um prazo? Então, desde já agradeço pelo espaço, né? Maravilhoso. E voltarei, é só chamar. Tudo certo. E em relação à última pergunta, não existe uma idade limite. Tem outra coisa que costuma se pensar, é que atingindo a maioridade, vai ser aquele pai ou aquela mãe que paga a pensão vai estar desobrigado a pagar a pensão. E não existe isso de completou 18 anos, vai parar de pagar a pensão. Não. Tem que ver qual a necessidade ainda daquela pessoa que recebe a pensão. Certo. Então, aquela pessoa que recebe a pensão ainda está estudando ou está em um curso superior. Então, aí vai ultrapassar os 18, podendo até chegar aos 24 ou até um pouco mais. Sim. Ou seja, até existir a necessidade. E pai ou mãe só pode parar de pagar a pensão depois que entrar com ação judicial de exoneração de alimentos, aonde também quem recebe a pensão vai ter o direito de apresentar o contraditório, ou seja, tentar provar ao judiciário que ele ainda precisa receber aquele valor a título de pensão alimentícia. E só vai poder parar de pagar quando for determinado judicialmente. A partir disso, aí sim, é que se ver desobrigado de pagar a pensão. Tudo certo, então. Conversei aqui com a advogada Brenda Ribeiro. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Bruna. Até a próxima. A minha produtora já está ali do lado. Acho que é já para te pegar assim, dizer assim, vai ser tal dia. E liberei 8h15, certinho. Um beijo. Bruna, satisfação imensa. Se cuida. Até breve. Cheiro. Tchau, Tchauzinho. Vamos